mergulharei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito,
Nós fomos contemplados, essa é a nossa alegria. Nós fomos contemplados em sermos um com Jesus. Não por aquilo que a gente é, mas por aquilo que Ele é em nossa vida. A gente não pode deixar de celebrar essa grande vitória que aconteceu na cruz do Calvário e que nos deu essa nova condição de ser um com Jesus. É um casamento, não é? Mandar um abraço aí para o pessoal que está com a gente hoje, minha mãe. Grande abraço aí para o pastor Marcelo Fraga. Os meus pastores nunca vão deixar de ser meus pastores. Serão sempre meus pastores. Terão sempre meu carinho e minha gratidão. Mandar um beijão aí para minha prima Rafaela, Vilela, Michele Furtado, lá nos Estados Unidos. Olha que coisa boa. Lourdes Gonçalves, lá em Lisboa. Johnny, quanto tempo, Johnny. Ontem a gente esteve com a pastora Nini. Olha aí que bênção, a gente reatando laços, né, que foram importantes e continuam sendo nossa vida. Mandar um beijão para Estela, Priscila Borges também, aproveitar toda a família Borges aí, teu esposo, tua mãe, teu pai, teu irmão, Sueli de Souza, lá em Volta Redonda, meu querido professor Pedro Guimarães,
Meus professores também continuam sendo meus professores pro resto da vida. Meu pai está assistindo também. Zé Antônio Cordeiro, grande homem de Deus aí, gente boa. E o meu querido Ricardo Lira, que está sempre aí com a gente. Mandar um beijo pro pessoal que estiver lá na sala de vídeo também, da Daniele, tá? E quem estiver abrindo sala aí, isso sempre ajuda a gente a compartilhar, tá? E aí, quem estiver abrindo sala aí, mandar um beijão pro pessoal que estiver aí com vocês, tá bom? Vamos orar? Deus, nós oramos a Ti para que nos sintamos um contigo, que haja comunhão entre nós e o Senhor, que a gente se sinta perto de Ti, fortalecido. Senhor, que as lutas não nos afastem, mas elas nos aproximem, quando muito, nos aproximem mais e mais de Ti. Nos ensina o caminho de olharmos para a nossa vida e enxergarmos com gratidão as vitórias alcançadas, as bênçãos recebidas, os livramentos concedidos pelo Senhor. Ó Pai, que o Senhor continue manifestando o seu poder. Nós estamos aqui animados, expectativos que o Teu Espírito Santo faça a obra que nós não sabemos fazer. Nos ajuda a prosseguir, que a culpa pelo pecado, o medo pelas circunstâncias adversas não interrompam a nossa trajetória, mas que a gente seja lavado no sangue de Jesus, renovado em Ti e que possamos continuar a nossa jornada. Nesse momento eu quero te pedir, Senhor, por cada família representada aqui pelas pessoas que estão conectadas conosco, que sejamos abençoados na nossa casa, que haja a unção do Senhor, que haja paz. É sempre um desafio para nós. A área familiar é sempre um desafio, mas queremos crer que o Senhor é bom e manifesta a sua bondade em favor das nossas casas, em favor das nossas famílias. Nos alegramos, Pai, pela vitória da casa do Márcio, que hoje fizemos contato e ele disse que está tudo melhor, graças a Deus. Ele, a saúde emocional da Laura, da sua filha. Ó Deus, nós te louvamos por isso. Queremos ter essas notícias para dar sempre, testemunharmos daquilo que o Senhor está realizando. Que o Teu Espírito Santo traga força para a gente nesse momento difícil, alguns em luto por perdas de pessoas próximas, outros aí lutando com gente enferma. Ó Deus, que tempo estranho, uma quarentena tão longa, tão extensa, mas que o Senhor não deixe de habitar no nosso coração. Nos ensina mais hoje, nos edifica mais hoje, nos fortaleça, Senhor, para que a gente não esqueça de caminhar contigo e não deixe também de compartilhar o Teu amor com outras pessoas. Que as nossas mãos estejam cheias de amor para distribuir por onde nós passarmos, que a nossa voz seja alçada não para oprimir pessoas, subjugá-las, mas para falarmos bênçãos, liberarmos palavras que tragam alegria, bênção por onde nós passarmos. Nós assim oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, eu tenho uma mensagem hoje para você que se encontra no livro dos Salmos. Livro dos Salmos, capítulo 119. E eu quero ler com você apenas um versículo e eu vou ler em várias versões aqui. Isso ajuda muito, é uma dica para você que gosta de ler a Bíblia, aprender da palavra. Uma coisa muito importante é a gente fazer isso. Ter várias versões. Hoje em dia a gente nem precisa ter várias versões no papel, né, de papel, mas a gente pode acessar a internet e buscarmos versões diferentes para o mesmo texto, isso sempre ajuda. A Daniela aqui está sinalizando que a Mary Cardoso está lá na sala de vídeo dela. Mandar um beijão para você, Mary, para sua filha. Olha, que Deus abençoe muito você, que saudade. Esses dias, aliás, essa semana a gente está contactando aí com muita gente de Portugal, que coisa boa, né? Traz essa alegria aí para o nosso coração. A Miriam está com a gente também, minha prima, aproveitar e mandar um beijo. Que coisa boa, né? É isso que é importante e uma das nossas propostas aqui
é mostrar que às vezes um tempo complicado revela coisas boas, escondidas também. Eu estou tendo a chance de falar com pessoas com quem eu não tenho contato há muitos anos. E isso é uma experiência positiva. Apesar dos pesares, das dificuldades, dos dissabores, das situações difíceis que a gente vem enfrentando. Há essas compensações aí para quem olha para a vida com esperança, né? Eu fico feliz de estar aí com a Mary, com o Johnny, o pessoal aí de Portugal. Foi uma passagem da nossa vida aí de mais de 7 anos, não é? E permanece no nosso coração, né? Tudo que a gente viveu nesse país tão bom, tão abençoado que é Portugal, né? Recebam aí o nosso abraço, o nosso beijo, o nosso carinho aí. Bom, vamos lá então, o Salmo 119, eu vou ler e vou indicar para você qual é a versão que eu estou utilizando. Isso aí você vai ver que é uma experiência enriquecedora. Bom, na Almeida Corrigida Fiel, diz assim: com meus lábios declararei todos os juízos da tua boca. E aí, se a gente ler na Almeida Atualizada, já diz assim: com os meus lábios declaro todas as ordenanças da tua boca. Na Nova Tradução, na linguagem de hoje, costuma repetir em voz alta todas as ordens que tens dado. E na Nova Versão Internacional, com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Amém? Que o Senhor abençoe a palavra. Eu quero dar um título para essa mensagem, que é uma pergunta. Eu gosto muito de trabalhar com títulos que sejam uma pergunta, porque a pergunta sempre suscita uma reflexão na gente. Então, eu quero começar te perguntando, para iniciar essa reflexão, essa mensagem: quais são os teus juízos? E aí eu procurei uma explicação, sim, bem concisa sobre o que são juízos, para que a gente possa, não é, compreender a mensagem de hoje. Juízos são conclusões que a gente tira a partir de uma avaliação, um julgamento que a gente faz das coisas que a gente está julgando e avaliando. Então, eu tiro conclusões segundo a minha avaliação, e essas conclusões eu vou dar um nome, eu vou denominá-las como juízos. E aí, baseado nessa explicação, eu volto a pergunta para você: quais são os teus juízos? Quais são as conclusões que você tira das coisas que você vê? Qual é a leitura que você faz do mundo em que você vive, das situações que você atravessa, das coisas que acontecem na sua vida, à sua volta? Bom, essa mensagem, assim como toda a proposta aqui dessas transmissões que a gente faz diariamente, elas têm uma direção. A direção é sempre que a gente se ajuste à palavra de Deus e nunca o contrário. Existem pessoas, é normal isso, é uma tendência da nossa natureza humana e caída, de querermos que as pessoas se ajustem a nós. A gente quer que as pessoas se ajustem a nós, e mais do que isso, a gente tem o rompante de procurar lugares de poder que confiram um status, que produzam em nós a condição para que a gente submeta as pessoas e elas se ajustem a gente. A gente gosta de que as pessoas se ajustem, se adaptem a nós, e normalmente não gostamos de nos adaptarmos às situações que são diferentes daquelas que nós queremos. Então foge da nossa comodidade, nos tira de um lugar de conforto, quando a gente tem que se adaptar a algo que é diferente daquilo que a gente vive. E aí não há lugar fácil, não há lugar simples, não há lugar de comodidade no Evangelho, quando a gente compreende que a proposta
da fé cristã, a proposta do Evangelho, a proposta da terapia de Cristo é que a gente procure se ajustar à palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando você começa, por exemplo, uma atividade física, se você estiver sendo acompanhado por um profissional, ele vai corrigir teus movimentos, vai corrigir tua postura, ele vai corrigir a tua performance, a tua prática, e você, se quiser sofrer o efeito, desfrutar o benefício do exercício, você vai precisar se ajustar à direção que for dada de quem está ali te acompanhando. Então, se tem alguém à nossa frente na condição de nos ensinar, nós vamos nos aplicar naquilo que quem está nos ensinando está tentando nos transmitir. Então é exatamente isso que acontece com a palavra. Eu faço votos de que eu e você estejamos aqui de coração aberto, com a mente aberta, desejosa, expectativos de que Deus fale conosco e que isso crie um enquadramento diferente. Eu saio do lugar onde eu estou e me dirijo para o lugar onde Deus aponta que eu devo estar. É assim que a gente vai crescendo, é assim que a gente vai sendo melhorado, é assim que a gente vai sendo tratado por Jesus. Bom, se a gente inverte as coisas, a gente vai pensar que Deus precisa ceder aquilo que a gente quer. Eu não quero passar aqui a ideia e faço questão de explicar isso com bastante calma, com bastante paciência, que Deus não está aí na nossa vida para ceder os nossos caprichos, então não adianta a gente alterar o tom de voz, a gente gastar tempo, a gente se envolver nesse relacionamento com Deus, querendo fritar Deus, seduzir Deus a fazer do jeito que eu quero. Isso não move o coração de Deus. O que Deus mais deseja é que nós sejamos movidos pelo coração dele. Se eu me deixo mover pelo coração de Deus, eu sou beneficiado. Se eu pretendo que Deus se mova segundo o meu coração, eu já estou sendo prejudicado. 2 vezes, porque isso não faz bem para mim, e segundo, porque Deus não se move por causa do meu coração. Ele se move por amor a mim, no sentido de que eu me disponibilize a receber aquilo que ele tem para mim do jeito dele. É um desafio todos os dias. Requer disciplina da nossa parte, porém, ao desfrute. Assim como você, quando faz o exercício físico, ou quando segue a receita, enfim, quando você se aplica à forma que precisa ser, você também colhe o resultado de fazer da maneira certa. Eu quero dizer com essa mensagem que a gente é resultado dos nossos juízos. A vida que a gente leva, ela se torna refém das conclusões que a gente tira acerca das coisas. Então os teus juízos vão revelar a vida que você vai ter. A maneira como você conclui as coisas, ela vai fazer todo o sentido na maneira como você vive. Há uma ponte entre aquilo que você conclui, os juízos que você emite e a vida que você leva. Vou te dar um exemplo. Se você é daquelas pessoas que acha que está todo mundo contra você, que o mundo conspira, que está tudo contra você, você vai sofrer o efeito disso. Você vai sofrer um desgaste, vai haver um esgotamento em função desse juízo emitido. Então, as conclusões que você tira, esse é o ponto. As conclusões que você tira, elas se baseiam num jeito de olhar as coisas. Qual é a proposta do Evangelho? Que você receba de Deus, que você busque em Deus, que você se envolva com Deus de uma tal maneira que esse relacionamento gere conclusões, juízos que tenham em vista a visão de Deus. Eu não sei qual é a visão de Deus. Eu preciso procurar saber. Eu preciso buscar.
mas sei de algo, de antemão. Eu sei que a visão de Deus ela é mais ampla que a minha, ela é melhor que a minha, é a visão acertada. Sei também que a minha visão ela é uma visão distorcida. Então eu preciso quebrar a minha visão, eu preciso me desfazer e renunciar à minha maneira de olhar as coisas, porque se eu persistir na minha maneira de concluir, as conclusões que eu tiro, baseadas em mim, elas serão conclusões distorcidas e isso terá um efeito sobre a minha vida que eu não quero. A Vânia está falando aqui que está muito feliz porque acabou de nascer a sobrinha neta dela. Que bênção! Deus abençoe aí a família. Como é que é o nome da sobrinha? Depois, se puder, coloca o nome aí. Que bênção quando uma criança nasce, né? Que seja uma alegria para a família, que seja motivo aí de celebração ao nome do Senhor, a vida, né? O dom da vida. Que presente, né? Para essa família. Aproveitar e mandar um abração para o pastor Géder, que está com a gente também. E esse beijão aqui é para Laura, que acabou de nascer. Bonito nome, lindo nome. Muito bom, meus parabéns aí a toda a família. Bom, baseado nisso que a gente falou, nessa rápida introdução, a pergunta é, o que os teus lábios têm confessado? A gente está vivendo um tempo em que está muito claro, se a gente se basear nas redes sociais, onde as pessoas estão aí expressando suas opiniões sobre os mais diversos assuntos, que há muita raiva, há muita revolta, há muito ódio, há muita desistência, cancelamento, há muita negação, há muita crítica, há muito rancor, há muita amargura, há muita ironia, há muita zombaria. Há pouco a gente vê pouco espaço para algo que seja positivo. A gente vê uma expressão muito negativa e muito pesada. Às vezes você entra numa rede social porque você quer se entreter ou estar em contato com as pessoas. Muitas vezes você sai muito pesado pela maneira como as pessoas estão se manifestando. É ou não é verdade? Então, pensando nisso, a minha proposta hoje é que a gente reavalie a maneira como nós estamos nos manifestando. O que nossa boca, o que os nossos lábios estão confessando? O Salmo, o verso que nós lemos, desse salmo enorme, que é o Salmo 119, ele fala de alguém que quer declarar com os lábios os juízos, as conclusões, as avaliações da boca de outra pessoa. O salmista está dizendo, eu quero falar retransmitindo o que os lábios de Deus disseram. Gente, isso é muito sério. Porque aquilo que sai da nossa boca muitas vezes sai por rompante, é muito rápido. Quando a gente vê, a gente já falou, já soltou palavrão, já se descontrolou, já se desesperou, já gritou, já confessou desânimo, já confessou um espírito de desistência, de fragilidade, de ódio, de raiva, de tanta coisa. A gente fala muita coisa ao longo de um dia. Ao longo de um dia a gente fala muitas coisas. Nem sei se a gente se pega refletindo sobre as coisas que a gente falou. Faz aí um rápido inventário das palavras que você liberou hoje. Que talvez você vai ver que não bate com essa declaração do Salmo, né? A nova tradução da linguagem de hoje diz, costumo repetir em voz alta as ordens que tens dado. Você repetiu hoje o que o Senhor falou para você? Deus falou contigo hoje? Você falou com as pessoas, com você mesmo, segundo aquilo que Deus falou com você? Essa é a proposta, criar esse elo. Estabelecer um vínculo em que eu ligue o que eu falo com aquilo que eu ouvi.
da parte de Deus. A NVI diz: com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Não quero deixar de dizer jamais que a lei maior que foi promulgada pelo nosso Senhor foi o amor. E esse amor ele ganhou uma forma encarnada que foi o sacrifício, a vida e o sacrifício de Jesus. Jesus ele deu a vida por nós e essa é a expressão maior do amor de Deus, o amor divino, e essa que é a lei. Essa que é a grande lei, a lei do amor. E aí eu me pergunto, será que os meus lábios, será que os teus lábios confessaram esse amor? O amor é forte, o amor não é o filme bobo de Hollywood, não é? Que mostra um amor com um doce exagerado. Não, o amor é uma coisa madura. O amor toma decisões difíceis, o amor faz coisas muitas vezes complicadas. O amor encontra caminhos mesmo em situações muito difíceis. O amor é algo que a gente não sabe bem o que é, a gente vai amadurecendo segundo o amor de Deus. Por isso que eu preciso estar em contato com Deus para que eu vá atualizando. Quando você liga seu computador, ele pede logo para que você atualize, porque os programas, segundo como você os instalou, eles vão tendo atualizações e você precisa se atualizar, não é? Às vezes eu acho muito engraçado isso, né? Pessoas com mais idade costumam estimar muitas coisas, até os eletrônicos. Às vezes uma coisa está intacta do ponto de vista eletrônico, material, mas às vezes já não roda nenhum programa naquele aparelho eletrônico, está superestimado, mas ficou ultrapassado, ficou obsoleto. Então eu e você, se a gente não procura se renovar no amor de Deus, o que acontece? A gente vai ficando ultrapassado e obsoleto. Talvez você está amando, segundo, olha aí a importância de você compreender sobre os juízos. Talvez as conclusões que você tire sobre a forma de amar já estão ultrapassadas, precisam ser atualizadas. E quem é que pode nos atualizar? O próprio Senhor. Ele não muda, graças a Deus por isso. Mas nós precisamos mudar, graças a Deus, porque podemos mudar em Jesus. Lidamos com alguém absoluto, mas nós somos seres relativos. E aí, a fé que eu tenho, ela é relativa àquilo que eu conheço de Deus hoje. Amanhã, eu vou precisar caminhar um bocado mais para que eu consiga atualizar a expressão do amor de Deus, que eu não consigo jamais baixar, né, fazer um download completo, mas eu vou todos os dias procurando essa atualização. Eu sei que quando eu repito algo, eu estou querendo confirmar alguma coisa, né? Então a gente repete alguma coisa, a gente está indicando aquilo que a gente acredita. E tem um detalhe muito sutil que eu não gostaria de deixar passar. Eu não queria que ficasse sem a gente falar sobre ele. Nem sempre quando eu falo, eu tenho aquilo pronto dentro de mim. O cristão, ele também tem a capacidade de profetizar. Então eu posso liberar palavras que eu ainda não as tenha, mas sei que vou ter. Então, pela fé, eu declaro como tendo. Você tem o poder, você tem a habilidade, a faculdade de abrir sua boca e liberar coisas. E criar sentido a partir do momento que você as libere. Eu amo a palavra de Deus. E, de repente, esse amor, ainda ele é menos forte na prática do que na minha boca. Mas eu não preciso desistir de dizer que amo a palavra de Deus, porque simplesmente quando eu digo que amo, eu estou internalizando esse amor e isso vai produzindo algo. Então eu não queria desanimar você, não queria incentivar você a não liberar o que você não é ainda.
Pelo contrário, nós precisamos liberar aquilo que ainda não somos, mas que pretendemos ser em Deus. Deus, eu quero ouvir a tua voz. Deus, eu quero fazer a tua vontade. Deus, eu quero com os meus lábios declarar os juízos da tua boca. Eu quero repetir as tuas ordenanças. Eu quero amar como se... Eu posso ainda não estar vivendo isso, mas eu posso chamar à existência aquilo que ainda não está acontecendo. Sabe a criança que ainda na infância imita uma determinada profissão e às vezes ela segue com aquela... Ele persiste naquele desejo por aquela profissão. Às vezes uma pessoa se torna médico na fase adulta, mas já nutre um desejo pela medicina desde criança. Às vezes uma pessoa canta muito mais tarde, mas ela já pequena gosta de pegar no microfone e gosta de cantar. A pessoa que prega, muitas vezes... Eu me lembro que uma das coisas que eu mais gostava, já contei isso aqui, era de entrar no banheiro, trancar o banheiro e dar a bênção apostólica, porque eu não queria que ninguém me visse fazendo aquilo e me chamasse a atenção, por ser uma coisa séria, não é? Quando eu era criança, eu aprendi que só os pastores podiam impetrar a bênção apostólica, e eu achava aquilo, sempre achei apaixonante. Então, muitas vezes eu entrava no banheiro e dava a bênção apostólica sozinho. Quantas vezes eu preguei por uma sala vazia, em que eu achava que estava cheia de pessoas. Sempre me preocupei, engraçado isso, não é? Eu sempre me preocupei em ir para a igreja e ter uma palavra, porque eu pensava o seguinte: se alguém passasse mal, poderia haver uma oportunidade para mim e alguém poderia me chamar e eu deveria estar preparado. E olha o que aconteceu. Eu já devia ter aí meus 20, 21 anos, eu já pregava, e aí eu recebi um pastor, a gente recebeu um pastor na igreja novo. E o pastor, a gente não o conhecia bem, ele tinha vindo de uma outra cidade. A gente não sabia o histórico de saúde, nada disso. Ele estava pregando, e o que acontece com ele? O camarada passou mal, e a pessoa mais perto que estava, que eu sempre fiquei muito colado, né, nos pastores, e aí a primeira pessoa que ele olha é para mim e diz assim: olha, assume aqui que eu estou passando mal. Irmãos, não quis saber se o pastor estava passando mal, o que ia acontecer com ele. Eu assumi, continuei, e depois ele falou assim: rapaz, que frieza. Eu falei assim: pastor, eu gosto tanto de pregar que eu não queria perder essa oportunidade. Alguém foi lá, socorreu o pastor, levou ele no hospital. Acredito que ele está bem até hoje, faz muito tempo, muitos anos que eu não tenho contato com ele, talvez aí quase 20 anos, mas não perdi a oportunidade. Nesse tempo difícil, de tanto desânimo, de tanto cansaço, de tanta revolta, de tantas situações que a gente não compreende porque são do jeito que são, eu preciso te incentivar, meu papel aqui, que você se anime em Deus e comece a planejar coisas grandes, que você não sabe como Deus vai fazer, mas que você crê que Ele pode fazer. Não estou dizendo caprichos, porque caprichos não vão te fazer feliz, mas simplesmente falar segundo o que falaram os lábios do Senhor. Não precisa prometer para mim, mas promete para você mesmo que você vai dar uma chance para Deus falar, e mais do que ouvir a voz, você vai querer fazer aquilo que essa voz te direcionar a fazer. Eu trago essa mensagem com certeza que quando a gente assume as conclusões de Deus, a nossa vida melhora. Porque quando a gente assume conclusões sobre as coisas baseado no que a gente pensa, não tem chance de dar certo. Eu tenho uma visão muito parcial sobre as coisas. A gente tem uma visão muito limitada das coisas, mas Deus não. E quando Deus nos empresta, quando Ele cede a visão dEle para nós, a gente deslancha, a gente flui. É tão maravilhoso. Hoje a gente ativou novamente nosso canal lá no YouTube. Eu estou precisando muito da ajuda de vocês, porque o YouTube ele tem um protocolo, não é? Ele só permite que você faça transmissões como essas que a gente faz aqui diárias,
com 1.000 inscritos. Então eu estou num desafio aí de ter 1.000 pessoas inscritas no canal para poder explorar. Mas a gente vai estar sempre lançando lá coisas, postando coisas, porque a gente acredita naquilo que Deus chamou a gente para fazer. Não sei muito bem como as coisas vão acontecer, a gente sempre fica numa total dependência e não há meio termo. Ou a gente depende completamente de Deus, ou a nossa cabeça pira. A gente começa a se preocupar com as coisas e a gente fica numa situação muito difícil, porque a gente procura explicações que a gente não tem e ninguém tem para nos dar, e com isso a gente se aperta, se aflige. E quando a gente depende de Deus, aí realmente a gente tem que manifestar a nossa fé. E eu tenho sempre repetido que a fé tem uma linguagem. Você precisa ser pego repetindo e declarando os juízos de Deus, não os teus, não, que não sejam os meus, mas que sejam os do Senhor na nossa vida. Abrir a boca e falar com fé aquilo que Deus disse que vai fazer. E Deus tem o prazer de revelar isso. Eu creio que Deus, Ele cria a expectativa de que a gente assuma o plano que Ele tem para nós. Assim como nós temos planos para os nossos filhos e a gente deseja o melhor para eles e quer transmitir para eles, assim como a gente deseja que eles acolham os planos que temos para eles, no sentido deles estudarem, crescerem, não é? Viverem experiências maravilhosas, Deus, o nosso Pai, também tem expectativa de que nós venhamos a acolher os seus planos e começar a repetir isso. Sabe aquela coisa? Você ainda vai fazer a viagem no ano que vem, ainda vai demorar para que você faça isso ou aquilo, mas você já começa a sonhar, você já começa a planejar, você já começa a falar sobre o assunto, você já começa a ventilar sobre aquilo que ainda vai acontecer. Que você receba da parte de Deus e retransmita, que isso fortaleça o seu interior. Começa a internalizar, falando, colocando para fora aquilo que Deus te direcionar a falar, começa a colocar isso para dentro, porque isso vai te fortalecer, isso vai te abençoar. Aonde é que a gente consegue saber os juízos de Deus? É indo em direção ao altar do Senhor, à presença de Deus. Aonde é que é esse lugar? Se você buscar, Deus vai te mostrar. Eu sempre digo, o Evangelho é roupa sob medida. Deus, Ele vai, Ele deseja, Ele anseia, Ele anela que nós tenhamos o quarto secreto da presença dEle, do relacionamento com Ele, a maneira como Ele vai falar com você, a maneira... Quando a gente começa a cultivar isso, é criada uma aliança, uma amizade que se revela poderosa, transformadora para a nossa vida. É isso que dá sentido à nossa vida. Pai, nós oramos a Ti nessa noite. Não queremos viver segundo as nossas conclusões, por vezes precipitadas, os nossos julgamentos tão preconceituosos tantas vezes, mas nós queremos assumir e acolher a graça do Teu chamado, as Tuas direções. Queremos declarar com a nossa boca os Teus juízos, que o Senhor faça essa obra em nós. Não nos deixa liberar palavras que ao final de um dia nos deixam esgotados, alquebrados, derrotados, desanimados. Mas que a gente se habitue a falar a Tua palavra, comunicando a Tua glória, e que isso se mostre fortalecimento para a gente. Que a gente veja que esse é o caminho da gente estar triste e aí começarmos a falar de Ti, abrirmos a nossa boca e confessarmos o Teu nome e nos vermos fortalecidos pela Tua palavra. Nos ensina esse caminho onde a gente absorve, assume, acolhe, toma posse das Tuas palavras e que essas sejam as nossas palavras. Nos ensina a falar como o Senhor fala, nos ensina a ver como o Senhor vê, nos ensina a pensar segundo os pensamentos do Senhor, e que assim a nossa vida, cada dia,
seja transformada e edificada por ti. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Muito obrigado pela sua conexão, muito obrigado pela sua participação. Nos ajude, vá lá no nosso canal no YouTube e se torne um inscrito no canal. Não vai doer absolutamente nada, não vai custar nada e creio que vai ser uma bênção. O nosso propósito é que outras pessoas que não nos conhecem, porque pelo Facebook eu só tenho acesso às pessoas que já são os meus contatos. Mas o nosso desejo é chegar em pessoas que não nos conheçam, mas que receberão uma porção da palavra do Senhor. Tá bom, gente? Um beijo. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui. E não se esqueçam, nós estamos sendo tratados por Jesus. Um beijão.